Neste itinerário de reflexão sobre o núcleo de vivência da nossa fé, a comunidade, hoje nós voltamos o olhar para o aspecto litúrgico, a comunidade celebrante. O instrumento de trabalho do Sínodo sobre sinodalidade afirma que uma igreja sinodal se nutre incessantemente na fonte do mistério que celebra na liturgia, a meta para a qual se encaminha a ação da igreja e a fonte de onde emana toda a sua força, e em particular na Eucaristia. Neste sentido, a partir dessa afirmação da Sacrosanctum Concilium, do Concílio Vaticano II, uma das perguntas fundamentais que nós podemos fazer é: quem celebra na liturgia? E para nos ajudar nesta e em outras respostas, nós recebemos o especialista em liturgia cristã, Daniel Carvalho. Ele é leigo, doutorando em Ciências da Religião pela PUC Goiás, com pesquisa sobre o rito amazônico. É membro da Comissão para o Rito Amazônico na Conferência Eclesial da Amazônia, a CEAMA. Daniel, seja muito bem-vindo ao Igreja Sinodal. É uma alegria contar com a sua participação. Obrigado, Marcos. É uma alegria estar aqui com vocês. Ótimo. E também vai dialogar conosco a irmã Maria José Rodrigues. Ela é religiosa da Fraternidade Missionária das Servas da Igreja. Ela assessora equipes de liturgia e a pastoral litúrgica na Diocese de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Também é catequista. Irmã Maria José, seja muito bem-vinda ao Igreja Sinodal. Muito obrigada mesmo. Ótimo. Vamos então começar esta prosa, aprofundar, refletir um pouquinho sobre esse tema. Quando nós apresentamos o tema, a comunidade celebrante, como é que se dá esta relação? Daniel, quem é que celebra na liturgia? Nos ajude a compreender. Marcos, a própria palavra liturgia, no sentido original do grego, significa um pouco uma coisa como serviço público, Liturgia é uma coisa do povo, feita pelo povo, para o povo, com o povo. Se a gente lembra do relato das primeiras comunidades, ali, especialmente no final do segundo capítulo do livro dos Atos dos Apóstolos, se diz que aqueles que aceitaram o Evangelho e foram batizados eram fiéis na escuta dos apóstolos, eram fiéis à oração, à partilha do pão, à fração do pão, vendiam seus bens e dividiam entre si. A oração é constituinte do nosso ser cristão. Então, a liturgia, quem celebra, celebramos todos nós. Se a gente observa ainda a oração eucarística número 1, ela fala daqueles que circundam o altar, que estão em torno do altar. Que eles também oferecem, junto com o presidente, o sacrifício redentor. Então, todos nós celebramos. A comunidade é o corpo de Cristo e celebra o mistério pascal de Cristo. Bonito você trazer essa inspiração bíblica e esta fundamentação lá dos Atos dos Apóstolos, porque ela perpassa todo este itinerário que a gente tem feito sobre a comunidade e também nos ajuda a perceber que todos nós fazemos parte. Às vezes nós reduzimos, eu vejo isso muito no cotidiano, na forma como a gente fala, na prática pastoral, de pensar que ainda que quem celebra é apenas quem preside. E aí a gente toca numa questão dos ministérios. E eu queria ouvir da irmã Maria José de que maneira que se estabelecem os ministérios litúrgicos, irmã, na vida de uma comunidade. Então, Marcos, fica em evidência os presbíteros, mas tem inúmeros ministérios leigos, ministro da palavra, ministro da música, do instrumento, da catequese, hoje já bem tranquila na nossa igreja. Então, servirmos como leigos e o presbítero serve como um cristão na liderança desta igreja, corpo de Cristo, sendo um orientador, impulsionador para toda a comunidade em vista do bem viver dessa espiritualidade que a liturgia nos propõe. Então,
Os ministérios reconhecidos, né, e os ministérios não reconhecidos enriquecem a nossa vida de comunidade. É importante a gente ouvir essas duas expressões que a irmã Maria José trouxe agora, né, dos ministérios reconhecidos e os instituídos, né, que nós reduzimos, né, ou seja, os ministérios a apenas aqueles que, ou o ministro ordenado, ou aqueles que receberam um mandato, instituídos, né, reconhecidos pela igreja, mas na comunidade vão surgindo diversos outros ministérios que fazem parte do nosso próprio ser cristão, em razão, em virtude do nosso batismo, né? Olha aí que riqueza para a gente pensar a vida em comunidade e celebrar a comunidade, tendo em vista que nós nos encontramos semanalmente como cristãos, né, em torno da palavra, em torno do pão, circundamos este altar, como o Daniel mencionou, né, na primeira resposta. Daniel, agora pensando, né, na comunidade que celebra, né, numa comunidade ministerial, numa comunidade celebrante, quais são os principais desafios, né, para se formar uma comunidade para que toda ela seja celebrante do mistério pascal? Eu nasci numa comunidade eclesial de base muito pequena, no interior de Goiás, na Diocese de Goiás. E a gente tinha muita formação, e por isso acho que a questão central dessa pergunta é, de fato, a formação. A gente conseguia, de fato, celebrar a comunidade toda ela, na linha da Sacrosanto Concílio 11, né, de forma consciente, ativa, frutuosa. Então, eu recordo isso para dizer que eu acho que a Igreja do Brasil já fez experiências melhores nesse sentido do que tem feito atualmente. Eu lembro, por exemplo, que a gente tinha em nível comunitário formação de liturgia, formação para catequese, formação bíblica. Isso tinha em todas as instâncias diocesanas e para variados grupos, para juventude, para crianças, para escola de teologia, para os leigos que assumiam as lideranças mais importantes, de mais peso na comunidade. E hoje a gente vive um tempo em que parece que não tem mais esse cuidado com a formação. Outro dia eu participei de uma formação litúrgica, assim, estava participando, assistindo, né? Uhum. E o palestrante, ele se apresentou como palestrante, estava dizendo que o sacerdote, ele usou essa palavra, tem, pelo poder dado a ele de presidir a Santa Missa, ele usava essa expressão, ele tem um certo poder sobre Deus. E ali tinham vários padres que simplesmente silenciaram sobre isso. Me parece que a igreja tem sido usada nesse momento como espaço de poder para alguns e não como espaço de celebração para todos. Então, eu acho que a preocupação com a formação, que o Papa tem colocado muito claramente na Desidério Desiderável, é essa, em que toda a comunidade celebrante seja formada para celebrar. E aí uma coisa que eu destacaria da Desidério Desiderável é que a formação, ela não é unicamente racional. Nós não temos que fazer cursinho de liturgia para saber o que significa isso ou aquilo. Mas nós temos que saber celebrar bem, para que quem participe dela seja capaz de fazer a experiência do mistério pascal de Cristo na celebração, e assim seja informado. Uhum. Acho que o desafio está por aí. Talvez a gente conseguir retomar um nivelamento que algumas décadas atrás, depois do Concílio Vaticano II, a gente tinha mais consciência do nivelamento que o batismo nos dava enquanto cristãos. E agora não, a gente está com a formação de muita hierarquia, né? Eu acho que esses são os caminhos, formação, e que nós retomemos essa consciência do nivelamento que o batismo nos dá aos cristãos todos. Excelente. Daniel, eu queria fazer uma pergunta para você, que você citou aí, Desidério Desiderável. Que você contasse para quem está em casa, porque talvez nem todo mundo saiba o que é essa expressão, para conhecer e como é que ela se relaciona com a formação litúrgica. Então, o Papa Francisco publicou há pouco tempo uma carta em que ele orienta e expressa o desejo dele, do Papa,
de que os cristãos todos tenham formação litúrgica. E aí essa formação, ela é expressada em duas categorias, por assim dizer. Porque se a gente pega, por exemplo, a Sacrosanto Concílio, tem uma formação específica que é para os ministros, futuros ministros ordenados. A Desiderar parte do contrário, que a formação litúrgica, ela é para o povo de Deus. E aí, a formação litúrgica começa com a experiência na participação da celebração, que a própria celebração é educativa, desde que seja muito bem feita. E depois, sim, a partir da experiência, que é um pouco aquele método da mistagogia, né? Depois de fazer a experiência, a gente reflete sobre aquilo que viveu, e assim estuda, se forma em liturgia. Esse é acho que é um pouco o eixo axial da carta do Papa. Isso. Desiderado, desejo ardentemente. É um documento riquíssimo e é importante, né, você conhecer essa carta. Você encontra nas livrarias, editoras católicas e também na internet, né? Vai aparecer aqui para você o nome desse documento, Desiderável, para você procurar e se formar também como comunidade celebrante, que é o tema do nosso programa de hoje. Nós vamos fazer um intervalo bem rapidinho e já já nós continuamos a conversa com o Daniel Carvalho e com a irmã Maria José Rodrigues. Até já! Que bom estarmos de volta com a Igreja Sinodal, partilhando hoje sobre a comunidade celebrante. Todos nós, povo de Deus, unidos em torno da palavra, em torno da Eucaristia, para celebrar como igreja. E no bloco anterior, irmã Maria José, quando o Daniel falava desses desafios, né, para nos constituirmos como comunidade celebrante, que ele falava da formação, ele trouxe ali um elemento muito interessante, que foi dessa consciência, né, do batismo para a vivência ministerial. E que está muito em sintonia com o sínodo que a gente está vivendo, né? E neste espírito sinodal da igreja, como é que as nossas comunidades podem se preparar, se formar para celebrar melhor? Então, Marcos, nós vivemos intensamente aqui na paróquia as duas etapas do sínodo. E foi uma riqueza muito grande no tocante participação. Então, só haverá participação se tiver diálogo. Diálogo supõe ouvir e falar. E a todos, indiscriminadamente. Nós fomos a todos os cantos. Aqui nós temos uma comunidade bem grande, são 9 comunidades. Nós trabalhamos com o povo nesse sentido de estar próximos. Irmã Maria José, só para ajudar quem está nos acompanhando, eu mencionei que a senhora é da Diocese de São José do Rio Pardo. Fala para a paróquia, a cidade também, para quem está nos acompanhando identificar. São José do Rio Preto, né? Desculpe. São José do Rio Preto, Diocese de São José de Rio Preto, né? Interior do estado de São Paulo. Estou na paróquia São Vicente de Paulo. Aqui nós temos 9 comunidades e, como estava falando sobre a proposta inicial do sínodo, que era ouvir, e também no tocante participação, deve-se haver o diálogo e ouvir a todos, indistintamente. Então, foi muito bacana. Nós fizemos várias equipes, várias semanas trabalhando, ouvindo, rezando, e depois tivemos encontros que nos ajudou também na segunda etapa, que é a tenda que acolhe e que deve ser alargada, e nesta tenda se acolhe a todos, com a preocupação dessa vida fraterna, desse assumir a igreja como pessoa e como comunidade, né? Nesta dimensão sinodal, fomos avaliando as pobrezas existentes com mais clareza. E hoje nós estamos trabalhando mais
fortemente para sanar ou junto com essas pessoas para trazer mais formação, fazer juntos mais presença. Estamos trabalhando muito fortemente a liturgia, né? E com as pessoas. Então, não é centralizada, é uma tenda grande que abrange a todos, mas que também é uma igreja que deve ser em saída e deve estar em constante experiência de ir, né? E não esperar que as pessoas venham. E nessas duas mãos, ir e vir, e vir e ir, que a liturgia propõe, né? Dentro dessa sinodalidade da convivência, do diálogo, da participação. A irmã Maria José trouxe aqui um elemento importantíssimo, uma partilha muito rica desse processo, né, de vivência do sínodo, e que beleza ouvir isso conectar com essa experiência de comunidade celebrante. A participação, que é um dos eixos, um dos pilares que o Papa Francisco propõe para o sínodo, para a igreja sinodal, e tem um outro eixo, né, comunhão, participação e missão. A vida litúrgica da comunidade também nos desperta para a missão. Daniel, como é que nós podemos valorizar os ministérios, carismas e vocações, né, nessa dimensão missionária a partir da liturgia, enquanto comunidade celebrante? Marcos, você começou o nosso diálogo retomando a Sacrosanto Concílio 10, que afirma essa verdade da fé, que a liturgia é a fonte e o cume da nossa vivência cristã. E a liturgia é isso, fonte e cume, porque é o lugar onde a gente encontra o Senhor. Acho que esse também é um aspecto que o Papa destaca muito naquele documento que a gente falava antes, que é o lugar, a gente costuma brincar lá no interior, que no domingo a gente veste a roupa de ver Deus, né? Uhum. E de fato é isso, é a roupa de encontrar o Senhor, de ver o Senhor, de escutar o Senhor, de saborear o Senhor. E a partir desse encontro que a gente quer imitar, né? Quem ama gosta de estar junto e quem ama acaba imitando o outro. Então, uma característica desse amor esponsal da Igreja de Cristo é que a Igreja acaba querendo imitar o Senhor. Eu lembro daquela música do Padre Zezinho, amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sorrir como Jesus, enfim. E eu fico pensando, me ocorre sempre a narrativa da ceia de Lucas. Jesus tomou o pão, partiu, deu e disse: "Esse é o meu corpo, que é dado por vocês. Fazei isso em memória de mim." E eu fico sempre me perguntando, isso significa o quê? Partir o pão ou dar a vida, dar o próprio corpo? E eu acho que a liturgia ajuda, e esse texto ilumina essa experiência cristã, em que as duas coisas estão unidas. Partir o pão e doar a vida são, de fato, uma coisa só. A liturgia nos alimenta, nos dá força para a gente ir para a missão. Qual que é a missão de Jesus? João 10:10, né? Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Então, a nossa missão é essa. O documento de Puebla dizia que a gente tem que passar de situações de menos vida para situações de mais vida. Então, acho que a Eucaristia é esse ir e vir, a gente vai para a Eucaristia e volta para a vida, com a missão, com a vocação, com o carisma, com o ministério, com o serviço que cada um de nós se sente vocacionado para fazer na igreja, na comunidade. Para mim, essas duas coisas são muito relacionadas, assim, nem consigo pensar a ministerialidade da igreja sem a liturgia. Ela nasce da liturgia. É muito bonito quando a gente olha para essa dimensão realmente de fonte, né, de lugar do encontro na liturgia, um encontro que a gente realiza semanalmente na escuta da palavra em comunidade, na partilha do pão, né, retomando lá os Atos dos Apóstolos, como o Daniel mencionava no bloco anterior. E já partindo para o nosso encerramento, né, e agradecendo muito a participação
dos nossos convidados, Daniel Carvalho e a irmã Maria José Rodrigues, eu gostaria que vocês deixassem uma breve mensagem para quem está nos acompanhando, principalmente de motivação para se reconhecerem como comunidade celebrante. Irmã Maria José, quero começar ouvindo a senhora. Eu deixo, Marcos, o convite e a provocação de que liturgia se aprende e se descobre na sua profundidade, fazendo. Ninguém faz experiência se não participa, e nem vendo pela TV. Deve-se viver isto em comunidade. É uma riqueza de onde é a fonte, né, de onde promana nossas forças. E é um cume para onde a gente caminha em cada Páscoa semanal. Então, esse cume nos convida a descansar. Descansar no Senhor, mas no sentido não de descansar despreocupada com a vida, com a realidade. Liturgia é vida, é realidade, é missão e é experiência. Se não houver esse compromisso, não há cume, não há fonte, não há vida, não há espírito. Eu acredito muito, por tudo que eu já aprendi e ouvi de professores, e hoje eu faço minha essa verdade. A liturgia nos educa, os ritos nos educam. A liturgia nos suporta. A liturgia nos suporta, não no sentido de aguentar a gente, mas no sentido de dar forças. E não é só a liturgia eucarística, porque a liturgia das horas é uma liturgia, o ofício divino é uma liturgia, todos os sacramentos é liturgia. Então, tudo na nossa vida vem da liturgia e volta para a liturgia. Viver e celebrar. Celebrar e viver. Muito obrigado, irmã Maria José, pela reflexão, pela partilha conosco neste programa. E também já agradecendo ao Daniel Carvalho, quero pedir que ele deixe uma mensagem também de motivação para quem está nos acompanhando. Antes de tudo, Marcos, obrigado por esse convite. Eu gostei demais da proposição do tema, comunidade celebrante. Porque geralmente a gente faz uma distinção, que o Padre Gelinot já fazia, entre comunidade cristã e assembleia litúrgica. E hoje a gente tem uma experiência de ter assembleia litúrgica assim por gosto, né? Eu vou na paróquia, nos grandes centros, onde o padre diz aquilo que está um pouco alinhado às minhas ideias. Uhum. É muito diferente ser uma comunidade que celebra, e não simplesmente uma assembleia litúrgica. Uhum. Então, o meu incentivo é de que nós não tenhamos medo de nos abraçar em comunidade, de que sejamos de fato o corpo de Cristo numa comunidade que possa celebrar e assim possa crescer junto. Muito obrigado, Daniel, também pela partilha aqui com a gente, a participação no programa de hoje. Na carta apostólica Desiderio Desideravi, que foi mencionada aqui no programa, o Papa Francisco afirma que a vida pastoral, a ação evangelizadora de uma comunidade, está ligada à centralidade da celebração dominical, fonte de comunhão. Diz o Papa, uma celebração que não evangeliza não é autêntica, tal como não o é um anúncio que não leve ao encontro com o ressuscitado na celebração. Ambos, por fim, sem o testemunho da caridade, são como o bronze que soa e como o símbolo que retine. Nos esforcemos, então, para nós sermos, como igreja sinodal, uma comunidade celebrante, evangelizada e evangelizadora. Um abraço para você e até o nosso próximo programa.